Muito bem, então você pegue agora a sua Bíblia e abra no Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulos 34 e 35. É longo, já vou te avisar. Não se desespere. Segundo Crônicas, Antigo Testamento, capítulos 34 e 35. Enquanto você vai aí abrindo, vai dedilhando as folhas da sua Bíblia, com a outra mão você encontre uma posição confortável para as crianças, certo? Faça um afago, porque o culto infantil só volta no próximo domingo. E se porventura você ainda tiver assim, tranquilidade, que você já abriu a sua Bíblia, com a mão que sobrou, você pega o seu celular e põe no modo vibrar. Combinados? Ajudei você? Espero que sim, né? Olha, esse ano nós começamos uma série de mensagens de hoje em diante, aonde nesse mês de janeiro, o papo, a conversa, a exposição da palavra tem sido fundamentado em, olha, daqui para frente, eu não quero mais algumas coisas na minha vida. Ou, algumas coisas na minha vida, eu pretendo fazer de uma outra maneira. E aí eu quero que você grave isso, porque hoje nós vamos conversar sobre parar no meio do caminho. Nunca mais. Gravou? Repete comigo. Parar no meio do caminho, nunca mais. Eu vou começar já assim, dando uma cutucada em você. Você tem o hábito de terminar tudo que você começa? Eu vou cutucar um pouquinho mais. Eu acho que você fez um voto no final do ano de que você iria começar 2023 fazendo caminhada todos os dias. Você começou? Você continua fazendo a sua caminhada? Você prometeu para você mesmo que você, em 2023, ia cortar o refrigerante da sua refeição semanal. E eu quero perguntar para você, você continuou tomando Coca-Cola diariamente? Quantos são os compromissos que a gente faz e às vezes assim, sabe, não leva em frente? Então, por exemplo, tem aquele curso que eu disse que eu ia fazer, e às vezes eu me inscrevo no curso, e eu fiz isso, eu paguei o curso, e eu assisti somente até a segunda aula. Quando não, tem gente que diz, olha, lá no meu trabalho, eu vou mudar de postura, eu vou mudar de conduta, eu vou parar de ficar reclamando, mas continua tendo as mesmas atitudes. Ou então, quem sabe, você disse assim, este ano vou de fato levar a minha dieta a sério. Até porque depois dos 40 já começa a aparecer uma tal, às vezes, de uma pré-diabetes. Gente, eu confesso, às vezes, que eu não sou especialista, mas eu tenho dúvida que esse tipo de coisa é pré. Para mim, ou não é. Esse negócio de que é pré, eu acho que assim, já é um aviso que o gato vai cair do telhado, se liga. Ou talvez você tenha dito assim, este ano vou sair do celular, TikTok, e vou começar a ler livros. E aí você talvez tenha começado mais, sabe, terceiro capítulo já estava meio chato. Sabe o que chama a minha atenção?
é que no final da história a gente meio que faz esse tipo de coisa com a nossa jornada espiritual. A gente leva a nossa relação com Deus dentro de um cenário muito parecido com este. E aqui você me permita dizer, depois de alguns anos de observação, todo ano eu ouço gente dizendo assim, olha, este ano será diferente. E nós temos uma característica meio curiosa como igreja, porque quando vai terminando esse período de férias, a grande maioria das pessoas toma uma decisão de dizer assim, eu preciso estar junto à igreja e participar. Mas me incomoda porque às vezes isso não dura até fevereiro. A grande questão aqui é que eu não estou falando para você das oscilações que nós temos na vida espiritual. Eu não estou falando das nossas oscilações de fé. Tal qual, por exemplo, aquele pai que pediu socorro para Jesus por causa do seu filho, e quando Jesus veio e disse a ele, você crê? Ele respondeu assim, creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. São aqueles momentos que você está fragilizado e parece que não é constante. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de postura, de comportamento inconstante. Eu estou falando de coisas que nós às vezes nos comprometemos a fazer e não fazemos. Eu estou falando de coisas que nós paramos de fazer no meio do caminho. E qual é o problema? Pelo menos dois. O primeiro problema que nós temos na nossa vida como um todo, e isso aplica-se à nossa jornada espiritual, chama-se autossabotagem. O que é autossabotagem? Você se anima num primeiro passo, mas depois você começa a achar defeito nas coisas. Eu resolvi que eu ia ler o livro, mas o livro é meio chato, né? Mais gostoso ficar no TikTok. Você começa a se autossabotar. Você começa a achar que não vale a pena. Ou então, a expectativa, ela começa a ser muito elevada. Mais ou menos quando você vai para a academia, você fala assim, agora vai. Já nos primeiros 5 minutos de esteira, você está arrependido. Não vai mais. Você se animou, se matriculou, foi atrás, gostou, mas a hora que você sentiu a responsabilidade, a necessidade de envolvimento, você diz, não era bem isso que eu esperava. Então, ou autossabotagem, ou expectativa elevada e depois se frustra. Ora, o que eu quero trazer para você nesta manhã, e eu francamente não estou lá muito querendo falar da sua academia, da sua alimentação, dos livros que você vai ler, eu não estou preocupado com isso, confesso, mas eu estou preocupado em como que você vai administrar, cuidar da sua jornada espiritual, para que, quem sabe, você chegue, eu chegue, nós cheguemos no último dos nossos dias e antes de encerrarmos a nossa peregrinação, a gente possa dizer assim, encerrei a minha corrida, guardei a fé. Quem sabe a gente possa começar, persistir, continuar e chegar ao final, porque parar no meio, nunca mais. Para que você entenda o que eu quero falar, eu pedi para você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulos 34 e 35, onde você tem a história de um rei chamado rei Josias. Josias foi rei de Judá, o reino do sul, capital Jerusalém. Ele assumiu o reinado com apenas, pasme você, 8 anos de idade. Você vai dizer, mas como é que uma criança governa? Obviamente que havia mentores, tutores que o orientavam. Mas ele governou durante 31 anos. E o que me anima olhar
para a vida de Josias é porque o final do capítulo 35, vou dar um spoiler para você, diz que ele morreu em paz. Shalom. Morreu em boa relação com o Senhor. E o Antigo Testamento tem uma expressão que eu gosto muito. Descansou e foi reunido aos seus antepassados. O reino de Judá teve pelo menos 20 reis. Destes 20, só 8 podem ser chamados de bons. Josias foi um deles. O capítulo 34 começa dizendo assim para a gente, ó. Josias então tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou, você leu comigo, 31 anos em Jerusalém. Ele fez, e eu quero convidar você a ler comigo esse verso 2, ele fez, ler comigo em voz alta, ok? Ele fez o que o Senhor aprova, e ele andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não assumiu o seu reinado já focado em Deus. Isso demorou um tempo para acontecer. Mas quando isto aconteceu, ele fincou essa estaca na sua vida de tal maneira que ele chegou até o final da sua caminhada como rei, firmado em Deus. E aí você está pensando assim, mas como? Por quê? O que contribuiu para isso? E hoje, eu vou ser direto ao ponto. Não vou ficar fazendo aqui muita explicação e tal, vou direto ao ponto. Já vou dizer para você o que os capítulos 34 e 35 parecem nos levar a pensar que ajudou Josias honrar a Deus por toda a sua vida. E nós vamos fazer assim, eu vou direto ao ponto e vou direto ao texto. As duas coisas. Então a primeira coisa que parece que manteve Josias no trilho foi buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Como assim? Verso 3. No 8º ano do seu reinado, 8º ano do seu reinado, se ele começa a reinar com 8 anos, quantos anos ele tem aqui? Ele é um adolescente. Você com 16 achou que ia falar que ele era jovem, né? É um adolescente. Com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. O Deus de Davi, o seu predecessor. E o que aconteceu? No 12º ano, ele começou, e grave isso, se você tem a sua Bíblia, sublinhe isso, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins, ligados a Baal então. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles, e ele também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal, e ele espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifício uma atitude contundente. E ele diz: é o seguinte, para a minha vida, eu não quero mais isso. E o que eu quero? O que eu quero é o que você vai encontrar a expressão-chave no verso 3. Ele começou a buscar. Esta palavra, ela é tão importante no capítulo 34, que ela vai aparecer 3 vezes. Buscar. O que é este buscar que diz que ele buscou o Senhor? Josias buscou o que nós podemos chamar de o reino
de Deus. Ele buscou como rei o governo de Deus sobre a sua vida. Eis a questão. Isto é tão importante que lá no Novo Testamento, Jesus diz que a gente sofre porque a gente não busca o reino de Deus. Como assim, pastor? Capítulo 6 de Mateus, Jesus fala, por exemplo, no seu final, sobre a ansiedade. E ele vai trazer um desfecho, mais ou menos assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, busquem primeiro o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para a gente? O primeiro passo para uma vida, para uma jornada continuada com o Senhor, é nós colocarmos debaixo da autoridade de Deus a nossa vida. Buscar tem a ver com submeter a Deus toda a nossa caminhada. Então, o que Deus quer do seu trabalho, de você no seu trabalho? Será que Ele quer que você fique falando mal dos outros no seu trabalho? Ou será que Ele quer que você, como José, seja uma referência tão grande, a ponto das pessoas olharem para você e dizer assim: esse indivíduo é diferente, por que ele trabalha tão bem e ele é tão excelente no que ele faz? Buscar o reino de Deus significa colocar todas as áreas da minha vida sob a condução de Deus. A questão é, o que é que nós estamos buscando para a nossa vida? Porque se você não sabe, via de regra, nós somos conduzidos e dirigidos na nossa caminhada por aquilo que buscamos. Eu estou buscando aquele carro do último tipo no valor X. E aí você tem 1001 vídeos no YouTube que vão te ensinar como guardar dinheiro para você comprar aquele carro. Simples assim. Eu estou buscando independência financeira. Está na moda. Estou buscando independência financeira. Tem 1001 indivíduos dizendo para você como encontrar independência financeira, embora eu diria para você que a maioria dos que falam não encontraram até hoje. Ponto. Falei. Pronto, falei. A questão é o que você está buscando. Josias, ele buscou o Senhor. Quer colocar um sinônimo? A palavra sinônima é ele buscou ou ele consultou o Senhor. Sempre. O que o Senhor quer de mim aqui? O que o Senhor quer de mim ali? Como o Senhor quer usar a minha vida aqui? Como eu posso honrar e glorificar aqui o Senhor? Segunda coisa importante que Josias fez, que contribuiu para que ele não parasse no meio do caminho. Ele reconheceu a palavra de Deus. Como assim, pastor? Verso 14. Lá no 18º ano do seu reinado, ele entendeu que era importante restaurar o templo, ok? O templo estava todo danificado. E por que o templo estava danificado? Porque havia idolatria excessiva, inclusive dentro do templo. Então, ele enviou homens para restaurarem o templo. E aí vem o verso 14. Olhe com atenção para isso. Enquanto os homens que estavam trabalhando no templo recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, para que ele fosse reedificado, o sacerdote Ilquias fez o quê? Encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. E aí então Ilquias foi até o rei e ele disse ao secretário que estava junto ali, Safã: eu encontrei o livro da lei no templo do Senhor.
O Wagner falou, eu acho que a semana passada, porque minha cabeça está meio confusa com datas e temas, mas, salvo engano, ele falou sobre falsos altares, nunca mais, domingo passado. Foi isso? Estou certo ou estou errado? Foi no primeiro domingo? Obrigado. Estou certo ou errado, coisa antiga, né? Antigamente o pessoal ria, hoje nem ri mais, né? Falsos altares nunca mais. E ele falou sobre tirarmos ídolos das nossas vidas. E de fato ele tinha razão. Mas eu quero dizer para você que não basta tirar ídolo da vida. Se você não parar para pensar no que você vai colocar no lugar daquele ídolo. Porque há ocasiões em que nós removemos ídolos da nossa vida. E aí nós colocamos um outro ídolo. É mais ou menos como aquele dependente químico que tem um ídolo e ele se torna refém daquele ídolo. E ele rompe com a dependência química e aí agora ele foca todos os seus esforços em um novo ídolo chamado trabalho. Na vida, nós trocamos de ídolos. E quando ele disse assim, falsos altares nunca mais, ok, era isso mesmo. Mas quando você remove os ídolos da sua vida, o que você põe no lugar deles? E o engraçado foi que Josias estava fazendo uma verdadeira faxina no reinado. Mas o que colocar no centro da adoração, da vida do povo? E enquanto a faxina está acontecendo no templo, de repente encontra-se o quê? O livro da lei. Você vai dizer assim, mas é meio absurdo, porque de repente é como se o livro da lei tivesse se extraviado dentro do templo. Em outras palavras, é como se a Bíblia tivesse sido extraviada dentro da vida da igreja. E pergunto para você, e não é isso que acontece às vezes? A Bíblia é extraviada dentro da vida das pessoas. A Bíblia é extraviada às vezes no nosso âmbito de adoração. Porque nós amamos algumas coisas que nos fazem sentir arrepio, mas nós rompemos para com aquilo que é chamado a palavra de Deus. O fato foi que o livro foi levado então a Josias, Safã levou o livro ao rei, e quando o Safã leu trechos do livro, Josias, ele no verso 19, ele rasgou as suas vestes em um sinal de humilhação. Ele simplesmente rasgou a sua roupa ao ouvir aquilo que Deus está dizendo por meio da sua palavra, e desesperadamente ele começa a chorar e dizer, parem, vão consultar Uda, a profetisa, para ver o que Deus tem a dizer. E os seus homens vão consultar Uda. E Deus, por meio da profetisa, traz duas coisas que são essenciais para a vida de Josias. Verso 27. O Senhor diz a ele assim, por meio de Uda, já que o seu coração se abriu. Ei, para aí. Primeira questão que eu quero tecer para você aqui. Por que ele reconhece a palavra? Porque o seu coração está disposto e disponível para ouvir o que Deus tem a dizer a ele. O seu coração se abre, e o texto diz ainda, você se humilhou diante de Deus. Ele não ouve o que Deus tem a dizer a isso, a ele, em arrogância, mas ele reconhece a palavra por meio da boca da profetisa, ele chora e ele se humilha, dizendo, gente, está tudo errado aqui. Os nossos antepassados levantaram altares, romperam a aliança com o Senhor, foram adorar outros deuses, está tudo errado, Deus trará juízo sobre nós.
E ele estava correto nesse entendimento, por isso ele chora dizendo: nós rompemos para com a aliança feita entre os nossos pais e o Senhor. Deus trará juízo sobre nós. Mas como que ele chega nessa conclusão? Por meio da palavra da lei. O curioso é que o resultado você vai encontrar no verso 28. Quando Deus diz assim para ele: já que é assim, eu vou reunir você aos seus antepassados. De fato viria juízo sobre o povo, mas não sobre Josias. De fato, Deus entregaria Judá nas mãos da Babilônia, mas não no governo de Josias. Eu vou reunir você aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão a desgraça que eu vou trazer sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Sabe por quê? Porque você reconheceu a palavra. Você se quebrantou diante da palavra. Você se submeteu à palavra. O que isto significa? Que não há jornada longa para com Deus sem submissão à sua palavra. Não há jornada com Deus sem quebrantamento diante da sua palavra. Não há jornada com Deus sem arrependimento. A Bíblia não foi escrita para você tomar uma dose de motivação semanal e encarar a sua segunda-feira. A Bíblia existe para que Deus mostre que há um plano de redenção para alcançar gente como você e como eu, imersa no pecado, que por vezes rompe com ele para amar os próprios ídolos. Não há longa jornada se nós não ouvirmos a voz de Deus. Não há longa jornada se nós não nos quebrantarmos diante da palavra de Deus. Não há longa jornada se nós não nos submetermos à palavra de Deus. Parêntese. Mas a Bíblia diz um negócio meio assim que está meio fora da atualidade. A gente precisa dar uma modernizada. Não tem que modernizar nada. A gente não é chamado para modernizar. A gente é chamado para se submeter, se quebrantar e caminhar. Terceiro fato que parece que contribuiu de maneira severa para que Josias caminhasse. Ele decidiu que era necessário se comprometer efetivamente com o Senhor. Olha você o verso 31, quando diz assim, ele então tomou o seu lugar, ele reúne o povo, ok? Enquanto o rei, ele tomou o seu lugar. Eu quero só lembrar você que aqui você não tem um rei como Davi, cinquentão, cheio de experiência em batalha, falando ao povo. Você não tem um rei como Salomão, rico em sabedoria, dando diretrizes ao povo. Você tem um menino falando para as pessoas no seu reinado repensarem a sua postura. Só que ele não diz para as pessoas simplesmente repensarem suas posturas. Ele faz uma revisão na sua postura. O capítulo 34 diz que com 16 anos ele começa a caminhar com o Senhor. E já por volta dos seus 24 ou 25 é quando ele está fazendo esta faxina no reino. Com 50 dá para chamar o outro de menino, não dá? Antes eu achava que 24, assim, não, jovem, chama de menino agora.
Ele é um garoto dizendo para as pessoas: vocês precisam rever a vida. E o texto diz que ele tomou o seu lugar na presença do Senhor. E diante das pessoas, observe você, ele fez uma aliança, onde ele se comprometeu a seguir o Senhor, ele se comprometeu a obedecer de todo o coração e de toda a sua alma. Certa feita, alguém disse para Jesus assim: quais são, ou melhor, qual é o maior mandamento? O que Jesus responde, você lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não considera ali o que é dito no Antigo Testamento. Sobre todas as coisas, que significa de todo o coração e de toda a alma. E Josias resolve fazer uma aliança com o Senhor, obedecendo-o e amando-o de todo o seu coração e de toda a sua alma. Alto lá. Ao longo do Antigo Testamento, por vezes, Deus faz alianças com os homens. Por exemplo, Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus também faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Davi. E quando Deus faz alianças, estas alianças significam que Ele vai abençoar o povo, vai abençoar aqueles com quem Ele faz aliança, desde que aquelas pessoas se submetam a Ele e o obedeçam. Havia uma aliança entre Deus e Judá, mas eles romperam com o Senhor. E agora? Agora Josias volta, e ele não diz para o povo: vocês têm que fazer uma aliança. O texto diz que ele fez uma aliança com o Senhor. Por que a nossa jornada às vezes dura pouco em algumas coisas? Porque as nossas alianças, por vezes, são altamente superficiais. Os nossos votos, por vezes, não são cumpridos. Provérbios diz o seguinte: cuidado para você não fazer voto precipitado. Se for para fazer precipitado, é melhor não fazer. Os nossos votos, as nossas alianças, de quando em vez, são feitas assim, daquele mesmo jeito que a gente faz compromisso com a academia. Só para você entender melhor como que isso é tratado no nosso tempo. Você casa lá, você vai morar lá com o outro e tal, não tem problema nenhum. Não, mas não precisa assinar papel não, para que vai assinar papel? Vai que dá errado. Quando você está dizendo isso, no final das contas, você já está dizendo o seguinte: põe um pé só, não põe os dois. Não se compromete não. E votos, por vezes, são feitos assim. Agora, se eu quero entrar pela metade, será que não seria melhor não entrar? Aí eu prometo diante de Deus que vou orar com os meus filhos, vou ensinar a palavra a eles, vou conduzi-los à igreja, à comunidade dos discípulos, até que eles cheguem à idade da maturidade. E a gente faz isso mesmo? Ou é mais fácil ter celular na mão da criança? Os nossos votos, por vezes, são feitos na área da superficialidade. As nossas alianças são falhas, mas a caminhada de Josias com o Senhor foi continuada, porque ele recobrou a aliança, e ele de fato fez valer a aliança com o Senhor. Então veja você, para você não esquecer, ele buscou o Senhor, colocou-se em submissão,
Segundo, ele volta para o livro da lei e diz: é esse livro que vai reger a nossa vida. E ele chora diante do livro da lei, se quebranta e segue o livro da lei. Terceiro, ele retoma a aliança com Deus. Mas eu acho que a melhor parte é entender que o Josias, ele fez questão de lembrar ao povo quem Deus é e o que Deus fez. Como assim? Eu quero ler só o verso 1 do capítulo 35, que diz assim: Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Qual a importância disso? Lembrar o povo quem Deus é e o que Deus fez. Se eles estavam em Judá, foi porque um dia lá no Egito, Deus disse ao povo que traria liberdade, como de fato trouxe liberdade, dizendo a eles: trarei pragas sobre o Egito, mas lembre-se que na 10ª praga, vocês devem tomar para vocês um cordeiro puro, novinho, imolem, matem o cordeiro, coloquem o sangue do cordeiro em uma bacia, comam a carne do cordeiro, passem o sangue do cordeiro onde? Nos batentes, nos umbrais das portas, porque a 10ª praga era a morte dos filhos mais velhos, os primogênitos. E Deus, por meio de Moisés, disse ao povo: onde houver sangue no batente, a morte não entra. Então aqui Josias, ao celebrar a Páscoa, está lembrando o povo do seguinte: houve um dia em que Deus nos libertou da escravidão do Egito, por meio do sangue do Cordeiro. Repito, houve um dia em que Deus nos libertou da escravidão do Egito, por meio do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro, nós passamos da escravidão para uma vida em liberdade. Sabe o que é curioso? É que você precisa lembrar também, sempre, quem Deus é e o que Deus fez. E talvez tenha sido por causa disto que Jesus celebrou aquela última ceia com os seus discípulos, dizendo assim aos discípulos, ele parte o pão e afirma: este é o meu corpo que é dado por vós. Espera lá, lembre você que João Batista disse que Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus, enquanto Cordeiro, toma o pão e diz assim: este é o meu corpo que é dado por vocês. E depois ele toma o cálice com o vinho e diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Você vai dizer, qual é a relação? Jesus é o nosso Cordeiro. E por meio do sangue do Cordeiro na cruz, e não nos batentes das portas, mas por causa do sangue do Cordeiro na cruz, nós também somos libertos da escravidão do pecado e passamos a viver livres agora sob o governo de Deus. Portanto, assim como Josias, por meio da Páscoa, lembrou o povo sobre aquilo que Deus fez e quem Deus é, por Jesus nós também somos lembrados sobre quem Deus é e o que Ele fez mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ora, não deixe passar. Josias, ele buscou o Senhor. Josias, ele reconheceu a palavra. Ele se comprometeu. Ele se lembrou e lembrou o povo quem Deus é.
Sabe por quê? Não dá para parar no meio do caminho. Na nossa jornada espiritual, ou você vai, ou você não vai. Queira Deus que nesta manhã você seja tão desafiado a ponto de, quem sabe, quando chegar no final dos seus dias, você possa dizer assim: eu terminei a corrida. Graças a Deus, guardei a fé. Parar no meio do caminho, nunca mais. Quero convidar você a pensar um pouquinho sobre isso. Os meninos estão chegando aqui à frente, e eu quero convidar você a pensar em talvez alguma área da sua jornada espiritual que você precisa fazer uma revisão. Em talvez alguma área que você diz assim: eu preciso fazer um compromisso e eu não posso parar no meio do caminho. E aí, se você desejar, tem uma canção que está sendo tocada aqui, em alguns minutos, em alguns segundos. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente para a gente orar por isso. Eu quero me comprometer a não parar no meio do caminho. Eu quero orar por isso. Vem à frente, vamos orar por isso. Vamos falar com o Senhor. Põe essa frase, quem sabe, no meio da sua Bíblia. Sobretudo, grave essa frase no seu coração: parar no meio do caminho, nunca mais. O importante é chegar no final da corrida e dizer: guardei a fé. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, por esta manhã, pelo tempo da adoração, do louvor, da possibilidade de adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Obrigado pelo tempo do culto que podemos e pudemos já prestar a Ti. E agora, Senhor, nós queremos Te pedir no nome de Jesus Cristo, Teu único Filho. Ó Deus, vem com poder e graça sobre a vida da Tua igreja, trazendo um renovo e um ânimo, ó Deus, grandioso e absurdamente significativo, para que haja, ó Deus, comprometimento com o Senhor, e uma disposição para não parar no meio do caminho, Senhor, para não permitir que a nossa fé, a nossa relação com o Senhor seja instável, ó Deus, fragilizada. Ajuda-nos, ó Deus, a rompermos com os nossos ídolos e andarmos em fidelidade, em também submissão ao Senhor e à Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Deus, para que a nossa jornada seja contínua, até o final dos nossos dias, no Senhor, com o Senhor e para o Senhor, ó Deus. Deus, a vida por vezes é assolada por tantas coisas, tantas preocupações, tantas ansiedades, ó Deus. Senhor, por favor, derrama a graça sobre nós e renova o Teu povo. Permita-nos, ó Deus, e nos dê o privilégio, a possibilidade e a oportunidade, ó Deus, de chegarmos ao final dos nossos dias e podermos dizer que guardamos a fé no Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Guarda, Senhor, a Tua igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Você pode voltar para o seu lugar.
povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vamos ficar em pé? Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tenhamos